Esse é o canal Ser Sustentável, eu sou a Vivi e no vídeo de hoje nós estamos aqui para mais um O Que Plantar, nossos vídeos mensais falando sobre as épocas corretas para o plantio e o que a gente pode semear em cada época. Semear, transplantar, colher. Colher, na verdade, a gente pode o tempo todo, né? Tudo que tiver pronto a gente sempre pode estar colhendo. Mas o que a gente precisa fazer para que a gente sempre tenha aí o que colher na nossa horta? Como que a gente deve agir e de que forma nós devemos plantar para sempre ter o que colher? Nesse vídeo também vamos falar sobre isso. Se você ainda não está inscrito ou inscrita, se inscreva, deixa seu joinha e se tiver qualquer dúvida também ao longo do vídeo, é só deixar aí nos comentários que nos próximos a gente vai respondendo. Então vamos logo começar esse vídeo. E estamos aí para fazer nosso vídeo do que plantar em junho, esse mês que marca a transição do outono para o inverno. Inverno que aqui no sul já está começando a mostrar as caras. Tá friozinho, sol meio escondido. E aí para vocês, como é que tá? Aliás, aproveitem para contar aí nos comentários se na região de vocês faz frio mesmo no inverno, ou é só mais chuva, ou é mais seco, né? Que lá na região do Bruno, em Brasília, o inverno é mais seco, né? Lá é verão o ano inteiro, né? Quase não tem frio. Mas fica seco, né? Fica seco, lá é bem seco, no mês junho, de julho e agosto. É bem diferente daqui, né? No sul é muito frio esse tempo. É gelado. Mas vamos lá, ver quais são as plantas que se adaptam a cada clima em cada região. Como vocês sabem, nós temos aí nosso calendário de cultivo, que a gente organiza conforme as fases da lua, mas principalmente conforme as épocas do ano. E marcando aí quais são os cultivos mais recomendados para cada região, porque aonde está calor, a gente não pode plantar o mesmo que aonde está frio, não é mesmo? Então, vamos lá passar esse calendário juntos. E como eu falei, a gente sempre organiza os nossos cultivos conforme as fases da lua. Então, mês de junho, no dia 4, a gente inicia ali com a lua cheia. E a lua cheia é aquela lua indicada para que a gente faça a semeadura e, se possível, também o transplante de todas aquelas hortaliças cuja parte a gente vai aproveitar são as flores ou os frutos. Por isso a gente estava aqui mostrando, né, o que nós temos nesse momento, como um exemplo, a abóbora. Mas esse é um cultivo indicado aí para a região mais quente do Brasil, né? Então, do Espírito Santo, Rio de Janeiro para cima ali, todo o litoral, metade de Minas para cima, né? Todos esses estados podem estar plantando abóboras, berinjelas, pimentões, tomates, todas essas hortaliças de fruto vão bem em regiões mais quentes. Aqui no sul, se você já tiver mudinhas grandes delas, você ainda pode plantar, lógico. Mesmo que não fosse o mais indicado, se você já tem as mudas grandes, plante para aproveitar e tentar aproveitar. Mas a gente não garante, porque como aqui costuma ter geadas, se cai uma geada em cima de um pé de abóbora nesse estágio, de um pé de tomate, né? Eles morrem. Então eles murcham, secam e morrem. E você acaba nem aproveitando se você não tiver colhido antes da geada. Em contrapartida, aqui nas regiões mais frias, é indicado que a gente continue aí fazendo os mesmos plantios que nós estamos fazendo desde o início do outono, ou seja, couve-flor, brócolis, couve chinesa, plantando, como vocês viram a gente plantar no início do vídeo, lembra? Ó, temos uma maiorzinha aqui, lá a gente acabou de pôr uma pequenininha no chão, então sempre plantando em continuidade. Plantando e vigiando, cuidando. Então, olha aqui. Essas bichinhas, em questão de 2, 3 dias, são capazes de devorar esse pezinho. Então, a gente tem que estar o tempo todo, ó, de olho nas nossas plantinhas. Não é só plantar. A gente tem que vigiar elas também. E, claro, a gente não pode esquecer das nossas flores. Em junho, no Brasil inteiro, podemos estar semeando aí a capuchinha, como vocês acabaram de ver, as dálias, gerânios, amor perfeito. É um dos poucos meses em que o país inteiro vai poder plantar aí o amor perfeito, uma planta que gosta de um clima mais frio, um pouco mais úmido, né? Então, esse é o momento que essas condições estão reunidas na maior parte do nosso país. Eu já ia esquecendo de falar das nossas ervilhas, né? Então, agora, em julho, ainda todos nós podemos aí semear, né? As ervilhas,
também repolhos, né? Eu falei mais de brócolis e couve-flor, mas os repolhos também da mesma forma, são da mesma família de plantas e vão muito bem agora. E aproveitando para explicar para vocês, vocês foram vendo em alguns momentos ali aparecendo, né, o calendáriozinho na tela, aonde aparecem essas cores identificam qual da região do país é mais indicado esse cultivo, né? Então, a cor laranja indica os estados mais quentes, a cor vermelha indica ali os estados intermediários, mais na região do sudeste, e a cor sul, os estados mais frios aqui da região sul. Mas essas informações completas vocês têm no calendário que sempre fica disponível para download na descrição do vídeo. E a partir do dia 10/6, nós vamos entrar na fase da lua minguante, que é a fase da lua mais indicada para a gente fazer o plantio de todas aquelas plantas, cuja parte a gente vai aproveitar é o que produz embaixo da terra, ou seja, que o que nós vamos consumir, o produto principal, são as raízes, os tubérculos. A gente tem, por exemplo, né, que podem ser aí plantados no Brasil inteiro, rabanetes, nabos, cenouras. São cultivos, aliás, cenouras, vocês precisam ver o clima bem adaptado aí à sua região. Ela tem variedades específicas. Aqui no sul a gente vai plantar agora variedades de inverno. Quem está em locais de climas aí mais quentes vai plantar as de clima quente, que acaba plantando o ano inteiro, né? E claro, se encaixa aí na lua minguante as nossas cebolas, que vocês viram a gente semeando e cuidando ao longo dos últimos 2 vídeos do que plantar, né? Eu não lembro certo, se não me engano a gente semeou em abril. Mas agora sim elas já estão, ó, grossinhas, com uma altura aí de cerca de 15 a 20 centímetros. E agora em junho é um bom mês pra gente passar nossas cebolas pro canteiro. Quem ainda quer semear, até pode, mas tem que verificar bem certinho a variedade, porque são bem poucas variedades que ainda podem ser semeadas agora em junho, mas tem sim. Então, pode semear, quem já tem as mudinhas e plantou lá por abril, por aí, final de abril, começo de maio, tá na hora de plantar. E da mesma forma, nossos alho poró aqui, que também já estão até há mais tempo do que essas cebolas aqui na bandeja, mas estão bem mais fininhos, eles são mais demoradinhos. Mas a gente também vai passar eles pro canteiro agora no mês de junho, na minguante de junho, né? E dentre os cultivos aí da minguante, temos os alhos. Então, quem ainda não plantou, tá aí o último mês para plantar, para fazer a semeadura dos alhos. Os nossos aqui já estão bem grandinhos, entrando na fase que eles vão precisar do estresse hídrico. Mas ainda é o último mês aí que tá dando para plantar o alho. Lembrando, procurem sempre um alho aí já adaptado ao clima de vocês. Caso não encontrem, tentem entrar em contato com a Embrapa para saber qual é o melhor alho aí para sua região e ver se vocês conseguem, né? Eles também fornecem alho para venda, lógico, mas vocês podem conseguir de repente através deles, quem ainda não tiver conseguido. Mas claro, o jeito mais fácil, né, como eu já falei em outros vídeos, vocês sempre buscam junto à feira de produtores locais, tentar entrar em contato com agricultores aí da região, porque se você conseguir um alho aí da sua região, um alho, cebola, que seja adaptado ao clima daí, é a melhor forma, para qualquer planta na verdade, né? Conseguindo uma planta adaptada ao clima da sua região, você já tem meio caminho andado. E no último vídeo foi perguntado nos comentários sobre a beterraba. A beterraba ela tem o cultivo indicado quase que o ano inteiro, com exceção de regiões onde é muito quente, tem alguns meses que talvez não dê para plantar. Mas isso vai depender das variedades, porque eu tenho aqui 2 variedades diferentes de beterraba, eu não tenho a planta ainda, né? Eu tenho a semente por enquanto. E essas 2 variedades aqui, elas têm o cultivo indicado no Brasil inteiro, em todas as épocas do ano, certo? Então, vocês precisam também ir testando. Essas sementes são, enfim, não é propaganda nem nada, né? É da marca Isla Sementes, são sementes sem agrotóxico. Então, eu gosto dessas sementes e aí pode comprar aí pela internet. E aproveitando que a gente está falando das beterrabas, lembra que eu falei no começo do vídeo que a gente, para ter sempre para colher, precisa estar sempre plantando? Então, aqui vocês têm o exemplo de uma beterraba que já está maior, próximo já da gente colher. Outra aqui que está bem menor, certo? Eu não deu certo a minha última semeadura, mas eu acabei encontrando ontem para comprar. Então eu comprei algumas mudinhas também, que eu vou plantar hoje ainda. E da mesma forma, eu vou aproveitar assim que chegar na minguante e semear novamente. Então, vários estágios, grande, média,
bem pequenininha e em semeadura. A gente precisa ter esse ciclo de plantio constante para que a gente possa estar colhendo de forma constante. E a quantidade que você vai semear, aí vai depender do quanto que você costuma consumir. Vamos lá mexer com as nossas bandejas que vocês já vão entender. Eu me refiro ao seguinte, vocês precisam conhecer o consumo que vocês têm aí na casa de vocês. Então, por exemplo, se vocês consomem alface, 10 pés de alface por mês, é 10, 12 pés de alface que é o que vocês precisam plantar. E vocês precisam ter sempre os estágios, como aquele maiorzinho lá no canteiro que a gente mostrou antes, colhendo umas folhinhas. Esse daqui, pequenininho, que já está na hora de pôr no canteiro, esse precisa ir essa semana para a horta. E aqui, aquele que a gente vai pegar, uma sementinha de alface, que é adaptada para a gente plantar nesse clima, agora no caso junho, ó. Essa aqui poderia estar sendo plantada no Brasil inteiro. E a gente vai, coloca aí as sementinhas na terra, para que daqui a um mês ela esteja assim, pronta para ir para o canteiro. Então a gente precisa manter esse ciclo constante. Com alface, com rabanete, com beterraba, enfim. Cada um vai saber aquilo que costuma consumir aí na sua casa. Não adianta também vocês semearem com bastante frequência plantas que vocês não têm costume de consumir. E dando sequência ao nosso calendário de cultivo, conforme as fases da lua, no dia 18/6 a gente entra na vigência da lua nova, que é uma lua que não é tão indicado assim a semeadura, quando o nosso objetivo é colher em grande quantidade. Ela não é uma lua de grande produtividade, mas é uma lua boa para a gente plantar aquilo que a gente pretende armazenar nossa produção por um longo tempo, porque ela tem aí uma proteção meio que natural contra carunchos e outros bichinhos que vão lá detonar nossos armazenamentos depois, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, as abóboras, que ainda podem ser plantadas, como a gente falou lá no começo, nas regiões mais quentes. Nas regiões mais frias, temos aí cenouras, cebolas, que podem ser plantadas também na lua nova, se o objetivo for armazenar essa produção. Mas como falamos no nosso último vídeo, o melhor momento para a gente mexer na horta, mexer com as nossas plantas, é justamente na lua nova, porque elas não exalam tanto cheiro, consequentemente não atrai tantos insetos. Então, esse aí é um trunfo bem importante dessa lua. E na sequência, a partir do dia 26/6, a gente entra na vigência da lua crescente, que é a fase da lua onde é indicado a semeadura, o transplante de todas aquelas plantas cuja parte nós vamos aproveitar são as folhas, né? As nossas folhosas. Então nós temos aqui, por exemplo, um pé de couve, mas entra nessa lista todas as demais, como o alface, que a gente já mostrou antes, almeirões, rúcula, agrião, as acelgas das mais diferentes variedades e todas essas demais que vocês podem ver na listinha aí do lado e que estão disponíveis também no calendário para download. E uma das principais razões da gente sempre fazer esses vídeos do que plantar é reforçar a necessidade de estar atento às épocas de plantio, né? Porque se você plantar fora de época, você não vai ter um bom resultado naquela sua colheita. E a outra é essa, de que a gente precisa estar sempre plantando com constância. É por isso que, ao longo do tempo, nós fomos aí elaborando o nosso calendário de plantio, que a gente sempre disponibiliza a versão do mês gratuitamente para vocês, para download, fica na descrição o link. E para quem quiser adquirir aí a versão completa para o ano inteiro, para você poder também planejar os cultivos mais para frente e distribuindo seus espaços, já pensando no que vem depois, né? A gente também deixa o link disponível, que ele fica lá na Hotmart, é um infoproduto que vocês vão poder fazer download de PDF, mandar imprimir colorido. É importante que seja colorido por causa da graduação das cores, né? Do calendário. E, enfim, eu espero que esteja ajudando. Se ficou dúvidas, deixa nos comentários que a gente vai respondendo tanto nos comentários como nos próximos vídeos. E a gente se encontra aqui mesmo para o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!